Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada lhe tenho a oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos, e eu já estamos deitados, não me posso levantar para lhe dar os pães? Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-lo porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará tudo quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse 17º domingo do tempo comum, esse final de semana nos apresenta o Evangelho que nos dá de presente a oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso é uma oração que sempre foi vista por nós cristãos como uma oração essencial. Já no século I, o livro da Didaqué apresenta que o cristão deveria rezar o Pai Nosso pelo menos 3 vezes ao dia. E também apresenta a necessidade de se rezar o Pai Nosso antes de comungar, que é o que nós seguimos também no nosso rito litúrgico da missa. Nessa oração, Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que no evangelista Lucas, Jesus tem uma personalidade profundamente orante. Jesus se encontra sempre rezando, principalmente nos momentos mais importantes e decisivos da sua vida pública. Não é de se estranhar, então, que os discípulos, percebendo que Jesus encontrava na oração a força para curar e libertar, chegassem a ele e pedissem que ele ensinasse eles a rezarem como ele também rezava. E Jesus ensina a oração pelo modelo do Pai Nosso. Quando Jesus ensina os discípulos a chamarem a Deus de Pai, ele faz com que todos nós nos tornemos participantes da sua relação com Deus Pai, da própria relação trinitária. Isso é a oração. Pela oração, nós fazemos parte da relação que o Filho Jesus Cristo tem com Deus Pai. E por isso o Evangelho se conclui dizendo que o Pai dará a nós o Espírito Santo. Rezar é mergulhar na Santíssima Trindade e na relação trinitária. Esse Evangelho nos conta 2 parábolas. É como se o evangelista Lucas ilustrasse o porquê e o como nós devemos rezar o Pai Nosso através dessas 2 parábolas. A primeira parábola pode ser chamada de a parábola do amigo importuno. Na verdade, aqui nós temos 2 amigos, um amigo importuno e um amigo importunado. Esses 2 amigos têm uma relação. Um pede e o outro, como salientado por Jesus, seja pela amizade ou seja pela própria impertinência do outro amigo, vai e oferece aquilo que é necessário. Aqui o importante para nós é essa palavra amigo.
O Evangelho de Lucas é escrito no contexto grego. Dentro da filosofia grega, a palavra amigo é muito refletida e muito contemplada por todos os filósofos. E Lucas não deixa de aplicar essa palavra dentro do seu evangelho. Na verdade, é o único evangelista que destaca a palavra amigo. No evangelho de Lucas, Jesus não nos chama de servos, mas de amigos. E por isso que, explicando o que é a oração, Lucas coloca uma parábola que usa o exemplo da amizade. Rezar é tratar a Deus como um amigo a quem nós não devemos ter medo de pedir, não devemos ter medo de encontrar, mas devemos recorrer a Ele a todos os momentos, mesmo no momento mais importuno, mesmo no momento que possa parecer que Ele não vai nos atender. Ele é nosso amigo e por isso devemos recorrer a Ele com a oração. E a segunda parábola ilustra o jeito de Deus ser Pai. Já que Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai Nosso, a segunda parábola apresenta a parábola de um pai. Mas um pai que não dá a seu filho aquilo que o filho está pedindo. E por isso Jesus diz, os pais, às vezes, podem ser ruins. Jesus, nessa parábola, questiona o jeito de ser pai humano, que muitas vezes não vai conseguir suprir toda a necessidade humana. Mas Deus é um pai que supera o jeito de ser pai, o jeito paternal humano. E por isso, ele não falha como os nossos pais humanos podem falhar. Deus é um pai que é bom, que nunca vai nos dar algo ruim. Por isso, na oração, nós podemos encontrar aquilo que vai suprir até mesmo as nossas feridas interiores. Às vezes as grandes angústias e os grandes traumas que carregamos das nossas relações existem porque pedimos a alguém que nós amávamos e também esperávamos o amor em troca e não veio o que nós desejávamos. Bom, Deus nunca vai nos abandonar e nunca vai nos deixar sem aquilo que nós precisamos para termos uma vida feliz. Por isso que na vida de oração podemos ter as nossas feridas curadas, as lacunas do abandono e da solidão também sanadas por um Deus que é presença de amigo e é também presença de um Pai. Por isso também nós podemos ser iluminados nessa liturgia da palavra com um diálogo muito bonito do livro do Gênesis entre Abraão e Deus. Nesse diálogo, às vezes podemos ler pensando que Abraão está tentando convencer a Deus a não destruir Sodoma e Gomorra por causa dos justos que lá existem. Mas não. Aqui nós podemos ler como um diálogo entre Abraão e Deus, onde Abraão quer compreender o jeito de ser de Deus. É um modelo de oração muito bonito. Nós, às vezes, nas nossas orações, queremos convencer a Deus. Podemos ser iluminados pelo jeito de rezar de Abraão também, que não quer convencer a Deus, mas quer entender o jeito de ser e quer entender como Deus vai agir. A nossa vida oracional também tem que ser um entender a ação de Deus, muito mais do que querer que as nossas vontades se realizem. Muitos às vezes deixam de rezar também. Muitos se acham indignos de rezar, principalmente quando a gente se lembra dos nossos pecados, ou lembramos que não estamos sendo amigos e muito menos filhos de Deus. Por isso podemos também ser iluminados pela segunda leitura de hoje de São Paulo aos Colossenses, onde ele diz assim no final: existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou. Apesar das obrigações legais, ele eliminou, pagando-a na cruz. É certo que por nós mesmos não seríamos dignos de pedir alguma coisa a Deus pelos nossos pecados. Talvez pelas nossas ações, não temos o mérito de nos dizer filhos ou amigos de Deus, mas nós somos filhos no Filho Jesus Cristo pela graça batismal. E por isso nós rezamos em Jesus Cristo, por Jesus Cristo e com Jesus Cristo. Ele é o mediador. Se nós não temos méritos suficientes, Jesus conquistou todos os méritos possíveis na cruz. Por isso, não temos desculpa para não rezar. Rezemos confiando em Cristo, que nos ensina a rezar e reza conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.